Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Foi rápido, hein? Vem aqui para a gente ter espacinho para o pessoal das Libras. Quanta criança bonita, que coisa boa. Eu quero saber, olha só, domingo passado eu fiz um pedido, 2 na verdade. Ler capítulo 12 e orar sobre Deus abençoar vocês para dar dons espirituais. E eu quero saber quem foi que leu capítulo 12 de 1 aos Coríntios durante a semana. Opa! Um salvador aqui. Muito bem, você leu? E você lembra quantos dons espirituais tinham no texto? Não, né? Mas eu vou ajudar todo mundo aqui para lembrar. Você não leu? Eu posso ler aqui então para vocês? Eu vou explicar um pouco com mais detalhes esse texto daqui a pouco, mas agora eu já quero falar algumas coisas bem interessantes para vocês sobre o capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais. Olha só. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. A manifestação do Espírito, presta bem atenção aqui, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Vamos ver. São quantos? Vocês estavam contando comigo, né? São 9 dons nessa lista aqui. Tem 9 dons que o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta, explica um pouquinho sobre como Deus usa a igreja. Eu quero falar para vocês de 3 dons especiais, que eu vou falar sobre eles também daqui a pouco, mas eu quero falar especificamente para vocês, que é o dom de fé, de cura e de fazer milagres. Olha só, vocês acham que Deus é poderoso para curar pessoas? Sim ou não? Sim? Sim? Vocês acham que Deus pode fazer o sol parar? Sim ou não? Sim? É mais difícil esse, né? Eu sei, é mais difícil. Mas ele já fez isso antes. Ele faz essas coisas. Oi? O que seria? A terra que pararia, é verdade, porque afinal é a terra que roda ao redor do sol. É verdade, essa é muito boa, mas para o observador da terra, é o sol que para, não é isso? Então, no texto bíblico fala do observador da terra. Fala. Pode ser um eclipse, ok. Nós temos cientistas aqui, especialistas. Estou lidando com astrofísicos, não é fácil. Então, os irmãos orem por mim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem mais. Jesus diz assim, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês terão condições de transportar montanhas. Vocês já viram o peso de uma montanha? Quem acha aqui que uma montanha é pesada? Montanha é pesado, uma montanha, um monte assim, bem alto assim, é pesado, sim ou não? E dá para carregar isso? Não dá para carregar. Não, acho que não dá para carregar não. Só se for de papel, é verdade. Mas montanha de pedra não dá para fazer assim não. Mas Jesus diz, se você tiver a fé desse tamanhozinho aqui, do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? É muito pequeno, o grão de mostarda. É bem pequenininho assim.
Olha só, o grão de mostarda é pequeno, mas o Deus da fé é grande e poderoso. É verdade. Esses dons espirituais que eu acabei de citar, fé, cura e milagres, apontam exatamente para essa questão. Um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele faz coisas que nem dá para explicar, mas a gente pode crer. Crer. Oi. Deus é todo poderoso. E sabe que isso é maravilhoso? Presta bem atenção aqui para eu encerrar esse momento com vocês. Oi. Você ficou com vergonha, querida? Mas presta atenção aqui, ó, para eu encerrar com vocês aqui. Presta atenção. Deus, Ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele concede sim a vocês, pequenos, uma fé grande. Porque Ele é grande. Ele concede sim a vocês, apesar de não saber orar como os adultos oram com aquelas palavras bonitas, mas assim mesmo, Ele usa vocês para curar. E sabe o que mais? Até mesmo vocês, com essa pequena, grande fé, essa oração de crianças, pode fazer grandes milagres pelo poder de Deus. Não porque vocês são poderosos. Presta atenção aqui, não perde isso não. Ninguém é poderoso. Só tem um que é todo poderoso. O Deus maravilhoso. Mas aqueles que creem podem saber que aquele que tem todo o poder faz coisas grandiosas. E sabe, quando vocês estiverem em situações em que vocês vão orar, pedindo para o Papai do Céu cuidar de pessoas, curar pessoas e fazer grandes milagres, só não pode pedir para passar na prova que você não estudou. Aí é outra coisa. Mas tirando isso, vocês podem pedir a Deus, sem dúvida alguma, e Ele atende segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle é soberana. A vontade dEle é a que sempre acontece. E a gente ora para que a nossa vontade, o nosso coração, deseje e fique feliz com a vontade do Senhor. Ok? Vamos fechar os olhinhos? Vamos orar? Sim? Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado por essas crianças que estão aqui aprendendo da Tua palavra. E, Senhor, podendo ouvir das maravilhas do Teu poder. Que elas hoje, desde já, possam crer nesse Deus grandioso e poderoso. E que, apesar de pequenas, a fé que o Senhor dá a elas é aquela fé aumentada. Aquela fé que muitas vezes se sobrepõe à fé dos pais, porque creem de modo muito mais direto, objetivo e puro. Abençoa, Senhor, nossos filhos, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que possam Te amar mais e mais e desejar Te servir todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Podem voltar para o lugar de vocês. E eu vou continuar explicando essas questões tão interessantes. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nossa missão é expor o capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 11. 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações e milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Vamos orar. Senhor, Teu Espírito é o Espírito Consolador, é o Espírito que capacita e é o Espírito também que instrui. E nessa noite, rogamos que seja Ele a falar aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, enquanto a Tua palavra é exposta, a fim de que possamos entendê-la e vivê-la segundo convém na Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, o tema dos dons espirituais é polêmico. Gera interesse. As pessoas querem saber, afinal de contas, como é que essas coisas acontecem. Isso porque nós temos uma superênfase em alguns dons, não em todos, mas em alguns dons espirituais em nossos dias. E não precisa procurar muito, você liga a TV e você vê ali talvez um desses pastores que falam com um sotaque carioca, dizendo que Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, Deus vai curar. E infelizmente não são poucos aqueles que são muitas vezes encontrados como falsos. Falsos, me refiro, é claro, a pessoas que se utilizam da boa vontade das pessoas, que se utilizam, né, do desejo de muitos em busca de uma cura, em busca de uma palavra que lhes instrua a fim de tomar uma decisão, e eles vão e muitas vezes são enganados. Eu me recordo de um documentário que eu assisti, foi produzido nos anos 70, esse documentário, então tem aí um bom tempo já, mas foi no início dos movimentos de cruzadas, que chegaram ao Brasil também mais ou menos nesse período, e conta a história de um jovem. O documentário em si, ele conta a história de um jovem que tinha lá por volta já dos seus 25 anos, quando ele resolveu dizer a verdade. Mas desde criança, ele era um desses pastores mirins, que juntava uma centena de pessoas, milhares de pessoas muitas vezes em uma tenda, e ele, criança, com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, fazia com todos aqueles cacuetes evangélicos, ajuntando multidões, curas, línguas estranhas, e aí estranhas mesmo, e com isso ganhava muito dinheiro. E ele conta que logo no início da sua adolescência, ele começou a usar esse dinheiro, e continuou sendo fazendo esse trabalho de cruzadas, mas ele agora estava direcionando esse dinheiro para o uso de drogas, se tornou viciado em cocaína, o álcool, mulheres, festas das mais assustadoras. E o vídeo é um documentário que conta, tem trechos desde ele pequeno, mas especialmente aí no período que ele vai contar, ele fez uma espécie de despedida, onde ele mostra, por exemplo, ele fazendo a contagem do dinheiro das pessoas, e toda a maldade que está envolvida nisso, dentro desse engano de manipular as pessoas em busca de poder. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tá, irmãos? Não foi aqui, mas temos exemplos aqui no Brasil. Não precisa citar nomes, os irmãos talvez conheçam, e se não conhecem, é melhor assim. De modo algum, nós queremos dizer que isso seja o final da história. Como eu disse para as crianças, o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é um Deus que capacita os crentes.
Como nós veremos mais uma vez aqui a respeito dessa igreja em Corinto, era uma igreja carismática, uma igreja que tinha dons espirituais, mas ao mesmo tempo extremamente confusa, extremamente complicada com relação a essa doutrina. De fato, a igreja cristã, queridos, é uma igreja carismática e ninguém poderia negar isso. Nem mesmo, talvez, o mais incrédulo dos pastores reformados presbiterianos poderia negar que a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, é uma igreja que tem poder. Poder, é claro, dado pelo Espírito Santo. Poder, é claro, concedido por Jesus Cristo. É por isso que uma coisa muito importante para a gente perceber no meio dessa discussão que paira essa relação dos dons espirituais, entre aqueles que defendem uma continuidade dos dons espirituais, como eram no Novo Testamento, que são chamados de continuistas, enquanto aqueles que entendem que há uma diferença em relação aos dons espirituais do período apostólico, do período do Novo Testamento, ao nosso período. Esses são chamados de cessacionistas. E, apesar do termo um tanto quanto negativo e assustador, a igreja presbiteriana, a igreja reformada, ela é, em sua doutrina mais fundamental, cessacionista. Não, perceba bem, de negar a operação do Espírito Santo. Prestem muita atenção nisso aqui, para que não cause confusão, porque geralmente causa. A doutrina cristã que defende a posição que há uma distinção na distribuição dos dons espirituais do período do Novo Testamento para o nosso período, chamada de cessacionismo, de modo algum é uma negação da operação do Espírito Santo. Mas antes, uma consideração de alguns fatos. Primeiro, a gente precisa reconhecer que quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler e as outras 4 listas de dons espirituais que nós encontramos no Novo Testamento, uma segunda lista ainda aqui no capítulo 12, que se inicia no versículo 27 até o versículo 31, depois uma outra lista no livro de Romanos, no capítulo 12, acho que é o capítulo 12, agora de cabeça não me recordo. Uma outra lista no capítulo 4 de Efésios e uma lista na primeira carta de Pedro. 5 listas de dons espirituais. Curiosamente, você pode pegar comentaristas bíblicos, especialistas que se dedicam no estudo da palavra de Deus, de pentecostais até os mais ímpios dos liberais, e não há uma unanimidade entre esses grupos, nem entre eles no sentido do espectro, sobre como conceituar muitos desses dons que acabamos de observar. Por exemplo, muitos têm dificuldade ao observar a questão do discernimento de espírito e tentar entender o que isso significa. Já aí, nós poderíamos pensar o seguinte: se é tão difícil a gente entender, lendo o texto e tentando associar a vida da igreja, talvez isso seja porque muitas coisas do que estão aqui relatadas não são exatamente aquilo que a igreja hoje está vivenciando. Isso seria talvez uma primeira observação para lidarmos com um texto que trata sobre dons espirituais. Uma segunda questão que precisamos considerar é que, de modo algum, estamos afirmando, como eu já disse, que o Espírito Santo não age, mas que é bem verdade que ele age de maneiras distintas durante a história da redenção. Por exemplo, Sansão foi um juiz que Deus levantou para liderar o povo de Israel em um período terrível, um período de grande promiscuidade e impiedade. E Deus concedeu a ele um dom espiritual que, até onde eu sei, pelo menos no relato bíblico e na minha experiência, nunca mais ele concedeu a ninguém.
que foi o dom de uma força sobre-humana. Um homem que conseguia derrotar exércitos sozinho. Se nós crermos que de fato era Deus quem dava poder a Sansão para fazer essas coisas, a pergunta que poderíamos fazer é: por que não faz hoje? Se ele tem de ser o mesmo a fazer as mesmas coisas sempre. Talvez porque isso não seja o caso. Porque, de fato, Deus, mediante a sua vontade e seu plano, apresenta maneiras distintas de poder à igreja em tempos e momentos distintos, com objetivos distintos. E, portanto, nesse sentido, nós estamos e cremos sim que Deus continua a conceder dons espirituais aos homens. Mas é necessário que, ao observarmos esses dons espirituais relatados nas Sagradas Escrituras, como que eles se relacionam com o período hoje da igreja cristã. Considerando o final da revelação, isso foi uma coisa que eu mencionei pela manhã e eu reforço hoje à noite. Nós cremos que Deus, segundo a sua vontade e seu eterno poder, revelou os seus mistérios, aquilo que ele desejava revelar à sua igreja, e tornou isso de forma tão maravilhosa em Cristo como o ápice dessa revelação. Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 4, fala exatamente sobre isso, sendo Cristo aquele que é a revelação superior. É curioso, portanto, que o último livro da Bíblia se chame Revelação, Apocalipse. E por quê? Ele começa dizendo revelação do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa, portanto, que nós estamos lidando, é claro, com um período diferente do período do Novo Testamento. Estamos vivenciando um período pós a revelação de Deus já escrita. Nós temos acesso a coisas que a igreja cristã, nesse período, não tinha. Talvez a igreja de Corinto não teve acesso ao Evangelho de Lucas. Talvez a igreja de Corinto não teve acesso às cartas de Pedro. Mas nós temos. Nós temos aquilo que a igreja chama de cânon. Essa Bíblia escrita, ou esses livros que foram revelados ao povo de Deus para instruir o povo de Deus. Nós cremos também que Deus concedeu ofícios temporários. Eu estou fazendo uma introdução bem longa, queridos, porque a gente precisa ajustar as lentes para poder ler o texto. Nós podemos lembrar dos ofícios temporários que Deus concedeu ao seu povo. Por exemplo, o ofício do apostolado. Deus não levanta mais apóstolos em nossos dias. O ofício dos apóstolos tinha um objetivo muito específico e características muito específicas. É o próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, que elenca algumas dessas características. Testemunho ocular, ter andado com Jesus Cristo, ser uma testemunha ocular da ressurreição e ter andado com Jesus. E até onde me consta, nós não temos nenhum destes ditos apóstolos nos nossos dias que tenham andado com Jesus Cristo em pessoa e fisicamente, e muito menos que tenham sido testemunhas oculares da ressurreição. Portanto, eles são falsos apóstolos. Não podem ser chamados de apóstolos. É nesse sentido, portanto, que nós cremos que os apóstolos que são bons são os apóstolos que estão mortos, porque já estão com o Senhor Jesus, tendo encerrado esse momento da revelação. Havia também o ofício de profetas, que Deus havia designado, assim como os apóstolos, para trazer o fundamento da revelação, como eu já mencionei, ainda não terminada naquele período, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Coisas que agora nós não temos mais. Um outro aspecto importante para nós observarmos em relação aos dons espirituais é que também eles têm níveis distintos. Deixe-me explicar isso. Sem sombra alguma de dúvida,
o Senhor Jesus, que contém nele todos os dons espirituais, ele sim, porque é o doador dos dons espirituais, tem todos os dons em seu poder, detém uma execução desses dons espirituais diferente de qualquer outro homem. Ou nós poderíamos dizer que Jesus que profetiza é igual a Paulo que profetiza. Não. Porque Paulo, quando profetiza, recebe revelação de Cristo. Cristo, quando profetiza, fala do que é seu, porque ele é aquele que detém toda a verdade. É nesse sentido, portanto, que nós cremos em uma certa distinção, como eu disse, de níveis. Um nível messiânico dos dons espirituais, onde nós vemos a atuação através dos ofícios que Jesus executou, como profeta, sacerdote e rei. Um nível apostólico, onde nós vemos os apóstolos executando e servindo-se em seu período desses dons espirituais, dentro desse contexto que eu já mencionei da revelação, e um contexto dos dons espirituais pós-apostólicos. Nosso desafio nessa noite é observar, mediante o contexto da própria carta, como que esses dons hoje podem ser executados, podem ser servidos. E é por isso que vamos falar sobre a natureza dos dons espirituais. Esse assunto não vai ser encerrado hoje, como vocês sabem, essa exposição ela vai se seguir até o capítulo 14. Então, os irmãos, talvez algumas coisas que vão ser ditas agora vão precisar ser provadas em outro momento, mas, querendo Deus, nós vamos poder tratar de todas as questões que tratam dos dons espirituais na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Muito bem, vamos ver quais são ou como é essa natureza dos dons espirituais. Primeira coisa, o versículo 7 e o versículo 11, que são como se fossem duas aspas ou dois parênteses que encapsulam essa lista dos dons espirituais, nos falam sobre a origem e o propósito dos dons espirituais. Veja o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Agora pule para o versículo 11. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. O apóstolo Paulo usa a expressão manifestação do Espírito, uma ação ou uma atividade do Espírito Santo. A manifestação aqui não é exatamente o Espírito quem se manifesta, mas o seu poder que se manifesta através dos dons espirituais. E esses dons espirituais são, portanto, uma ação soberana e autônoma da graça de Deus. Nós vimos isso na semana passada, até mesmo pela própria expressão dons. Mas agora vemos ainda com mais clareza, porque o próprio texto diz que ele faz isso conforme ele quer. O Espírito Santo, queridos, é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. E por ser uma pessoa, ele tem vontade. De modo algum, nós, meros mortais, podemos mover a vontade do Espírito Santo para que se adeque à nossa vontade. Antes, portanto, a manifestação do Espírito é uma atividade autônoma, soberana da vontade do próprio Espírito, em demonstrar o seu poder e a sua glória conforme ele quer. Essa manifestação, que é soberana, é também individual. É muito curioso isso. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é que ninguém é igualmente dotado pelo Espírito Santo. Todos nós, a fim de que sejamos uma diversidade em um só corpo, somos diferentes da forma como Deus nos concedeu dons espirituais. Deus não concedeu a mim os mesmos dons que concedeu à minha esposa. Deus não concedeu a mim os mesmos dons que concedeu ao diácono Vladimir. Deus não concedeu a mim os mesmos dons que concedeu ao presbítero Wellington. E nem um com o outro. Na verdade,
todos nós, mediante a vontade do Espírito Santo, somos capacitados pelo Espírito, a fim de que servamos ao Senhor de forma maravilhosa e sobrenatural, mediante um relacionamento individual. Inclusive, vamos observar que temos algumas características dos dons espirituais aqui que apontam até mesmo para que um mesmo dom concedido a uma pessoa seja exercido a uma outra com o mesmo dom de forma diferente. Duas pessoas com um mesmo dom, que poderíamos chamar de mesmo dom, deve ou pode ser exercido de formas distintas, porque Deus mostra o seu eterno poder, a sua glória, e mostra inclusive a sua criatividade na multifacetada dotação do Espírito Santo. Nós somos indivíduos capacitados pelo mesmo Espírito, mas segundo a sua vontade e no seu propósito. E é por isso que no versículo 7, ele diz, tudo isso acontece com um alvo, o que a nossa tradução chama de fim proveitoso. Nós poderíamos dizer também um bem comum. É uma ênfase que eu já mencionei na semana passada e vamos mencionar sempre. Isso é uma ênfase do texto. O apóstolo Paulo deseja convencer a esses irmãos que os dons espirituais foram concedidos para edificação da igreja, edificação do corpo e não para uma glória pessoal. Muitos estavam envolvidos em um desejo mesquinho de demonstrar sua espiritualidade através de dons, especialmente dons de fala de idiomas, para se mostrar mais importantes, para demonstrar a sua glória, enquanto que Deus aponta a sua majestade e o seu poder na simplicidade dos muitos dons que Ele concede ao seu povo, e não em sermos todos iguais. Esse vai ser um argumento que ele vai, no capítulo 14, dizer com mais clareza, quando fala que, como é que seria um corpo que só tivesse boca? Como é que seria um corpo que só tivesse olho? Não. É por isso que não dá para a gente absorver e caminhar com a doutrina clássica pentecostal, que diz que é necessário que todos falem em línguas. Eu nem falei desse dom ainda, vou falar. Mas aqui nós já encontramos o problema. É fato, nem todos falarão. Por quê? Porque Deus concede individualmente a cada um, como lhe apraz, como Ele deseja, para a edificação do corpo, para a sua glória. De modo que a doutrina que diz que aqueles que são batizados com o Espírito Santo são aqueles que falam em línguas, é completamente contrária à doutrina das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo deseja mostrar exatamente o oposto, que não só todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito e recebemos dons e capacitações diversas para o exercício da edificação mútua, como também nem todos falarão assim, ainda que muitos possam vir falar. E vamos ver com mais detalhe daqui a pouco. Mas antes, o fim proveitoso é a edificação. Efésios capítulo 4, que eu mencionei também pela manhã, fala de um propósito de unidade, conhecimento de Cristo, maturidade, constância espiritual, proteção contra o engano e dissimulação. São muitos propósitos para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que todos nós estejamos caminhando num mesmo caminho, a fim de que possamos glorificar a Deus e sermos edificados e amadurecidos na sua palavra. É para isso que Deus concedeu dons aos homens. É por isso que não dá para ser manipulável. Os dons espirituais não são questões que você pode chegar e dizer assim, eu vou dar para você hoje esse dom espiritual. Vem aqui, começa a falar glória, 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 enrolou a língua, acabou, está resolvido, passa o próximo. Não dá para fazer isso, porque não se concede dons espirituais como se faz linguiça. Passa no moedor, vai enchendo
e a gente vai fazendo. Não é assim. Não pode ser assim. Nós não podemos manipular, nós não podemos copiar. Lembra do mágico, lá em Atos, que desejava ter o poder dos apóstolos? E esse mágico que desejava copiar esse poder, terminou recebendo grandes exortações por parte dos apóstolos, especialmente de Pedro. Não dá. Nosso Deus é soberano e Ele manifesta o seu poder como quer. Ao mesmo tempo, é verdade que todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo têm dons. E se têm dons, foram chamados para servir. Todos somos chamados para o serviço cristão, capacitados pelo Senhor. Um segundo aspecto que devemos observar do texto, da natureza desses dons espirituais, são os tipos dos dons espirituais. O texto, versículo 8 ao versículo 10, nos dá essa lista. Precisamos tomar alguns cuidados quando lemos as listas dos dons no Novo Testamento. Em nenhum lugar parece apontar que essas listas são exaustivas, como se o apóstolo Paulo desejasse elencar todos os dons possíveis, mas apenas demonstrar os dons, talvez, que fossem exercidos naquele local o qual ele está escrevendo. É por isso que as listas são diferentes. Você tem listas de Romanos, você tem uma lista, 2 aqui em Coríntios, a de Efésios, e que são muito diversas, bem diferentes umas das outras. Algumas, é claro, ainda se encontram, mas em geral são bem diferentes. Por quê? Porque ele não tem por interesse dizer todos os dons. Talvez ele dissesse, eu nem tenho como fazer isso. Porque a sabedoria de Deus e sua eterna graça concede dons espirituais para além do que nós mesmos podemos dizer. E talvez poderíamos observar que Deus concede dons e talentos que são diversos até em contextos diferentes, em culturas diferentes. Talvez em nossos dias, com a tecnologia, Deus possa conceder dom espiritual do TI, né? Alguém que possa receber uma capacitação especial para usar a internet para a glória e a edificação do corpo de Cristo, a glória de Deus. Podíamos até pensar nisso. Não sei, só estou dizendo que não é impossível. Mas o ponto é o que o versículo 8 diz, e repete várias e várias vezes, que todos os dons são concedidos pelo mesmo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que faz tudo segundo a sua vontade, esse mesmo Espírito Santo que se relaciona individualmente, ele passa a nos falar desses dons. Bom, como eu já disse, as crianças são 9 dons espirituais trazidos nessa lista. Alguns são mais fáceis de tentar entender, outros nem tanto, e que há uma diversidade considerável de entendimento a respeito da definição e conceito desses dons espirituais. Os 2 primeiros parecem falar de um grupo de ensino. Por quê? Curiosamente, essa lista é a única que não fala de dom de ensino ou do trabalho do mestre. Todas as outras apontam para isso, mas essa especificamente não. Mas 2 dons espirituais parecem fazer esse serviço. São os chamados palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Nós precisamos tomar muito cuidado para tentar compreender, como eu disse, mas talvez o contexto da própria carta nos ajude. A expressão sabedoria e conhecimento foi usada, ou as 2 expressões foram usadas, pelo apóstolo Paulo no começo da sua carta. Os irmãos lembram-se disso. A igreja de Corinto era uma igreja que cultuava o conhecimento. E esse culto ao conhecimento levava a muitos a procurarem o poder retórico dos pregadores da época.
E você tinha lá aquele grupo que seguia Paulo, aquele que seguia Apolo, aquele que seguia, que dizia, né, seguir Jesus e etc. Aquele que seguia Pedro. E o apóstolo Paulo contrasta isso, dizendo o seguinte: olha só, a pregação do evangelho, a pregação não é por meio da sabedoria humana, não é por meio de um conhecimento humano. Leia os 3 primeiros capítulos que você vai ver que esse é o argumento. Ou talvez volte nos sermões nossos e você vai ver que esse é o ponto. E lá no capítulo 1, versículo 18, Paulo diz que a pregação se dá por meio da palavra da cruz, que é poder e sabedoria de Deus. É nesse contexto dos primeiros capítulos, e nós fazemos bem em nos voltar para o contexto da carta, do uso que Paulo faz na carta. Afinal de contas, se os seus ouvintes, né, os seus leitores, fossem buscar algum lugar para entender o que Paulo está falando, eles vão buscar onde? Na própria carta. E é exatamente aqui que nós podemos observar a relação entre palavra de sabedoria, palavra da cruz, que é sabedoria de Deus, palavra de conhecimento ou anúncio dos mistérios de Deus, do conhecimento de Deus. Expressões que foram usadas pelo próprio Paulo. O que talvez nós podemos concluir diante disso é que esses 2 dons espirituais que Paulo lista aqui são um contraste entre o conhecimento pelo poder humano em apostasia a Deus, quer dizer, afastados da verdade de Deus, e o conhecimento pelo poder de Deus. Um conhecimento, é claro, dado mediante a inspiração do Espírito Santo, através da revelação desse mistério que é Cristo, para conduzir os crentes em sabedoria e conhecimento. Nós estamos falando do dom de ensino. O dom de ensino, que é exatamente a capacitação de levar o ensino dos mistérios de Deus, instruir a igreja para dar conhecimento e sabedoria. Talvez, e alguns tentam fazer isso, distinguir sabedoria e conhecimento entre uma sabedoria prática e um conhecimento teórico, mas isso parece muito complicado diante do contexto, porque as palavras sofia e gnosis ou gnosco, ou as palavras relacionadas aos termos gregos, não necessariamente estão associadas a essa distinção. Essa distinção, na verdade, no Novo Testamento nem faz sentido, porque todo conhecimento para o Novo Testamento é prático. Não existe teologia somente teórica, mas toda doutrina ela tem por um objetivo a prática. Essa é a grande ênfase, inclusive, do apóstolo Paulo. Portanto, nós poderíamos dizer que os 2 termos podem ser tratados, inclusive, como termos sinônimos, sabedoria e conhecimento. Como nós poderíamos entender isso aos nossos dias? Então, vai aí a nossa tentativa de compreender isso em nossos dias. Considerando a revelação como encerrada, considerando que o que temos de revelação da palavra de Deus é o que está escriturado aqui, o qual nós estamos fincados e cremos ser a palavra de Deus, o dom ou os dons da palavra de conhecimento e palavra de sabedoria nada mais são do que o dom de ensino e anúncio da verdade de Deus revelada e escrita na sua palavra. É claro que, diferente do período do Novo Testamento, esse dom espiritual, ele hoje exige, né, de nós um cuidado, um estudo, um aprofundamento na palavra e, às vezes, inclusive, erros. Aqueles no Novo Testamento, como os apóstolos, que ensinavam essa palavra, eles não erravam, não.
ao menos quando estavam sendo usados pelo Espírito Santo nesse contexto, a fim de que pudessem revelar a palavra de Deus, que revelava e, portanto, era recebida como o próprio Deus falando. Hoje, nós devemos ensinar a palavra de Deus. Esse dom de ensino está associado, portanto, àqueles que se afadigam na compreensão da palavra e no anúncio dessa verdade, e a igreja e aqueles que são edificados devem ouvir isso, sempre consultando as Sagradas Escrituras e verificando se isso realmente se adequa com aquilo que Deus revelou. E isso, uma vez sendo constatado, é Deus falando, é Deus ensinando. O segundo grupo que nós observamos agora a partir do versículo 9 é um grupo relacionado a poder e sinais. Os irmãos que estiveram conosco no ano passado, ouvindo as exposições de Atos dos Apóstolos, vão lembrar que havia um binômio, que havia dois aspectos muito comuns na evangelização da igreja primitiva. A proclamação, o anúncio do evangelho, e os sinais. Os sinais que vinham na sequência desses anúncios. Então, enquanto o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro anunciavam o evangelho, inclusive anunciavam a judeus, anunciavam a gentios, anunciavam a pessoas que nunca ouviram da lei do Senhor e outras que já tinham ouvido, eles sempre, a sua evangelização sempre era acompanhada de grandes sinais. É só lembrar da cura através de sombra, da cura através de lenço. Eram coisas grandiosas que eram feitas pela igreja naquele período. Grandes sinais, grande poder. De modo que nós podemos compreender a associação entre essa proclamação e o poder e o sinal. A ênfase, mais uma vez, está na diversidade da igreja e na providência do Senhor, o cuidado do Senhor. 3 dons são listados: fé, dons de curar e operações de milagres. A fé não é a mesma coisa da fé salvífica, porque a fé salvífica todos têm de ter. A fé salvífica todos nós temos em Cristo. Mas aqui o texto nos fala de um outro dom. Esse dom dessa fé parece estar associado exatamente àquilo que o Senhor Jesus mostra, como eu falei para as crianças, de uma fé tamanha a ponto de transportar montanhas. Uma fé associada a uma capacidade singular de crer. Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo a se manterem resistentes ao Senhor em meio a perseguições, em meio a situações das mais complicadas e que terminam por encorajar outros irmãos nisso. Porque como é que a fé pode edificar outras pessoas nesse sentido? Se a fé é uma questão interna. Talvez seja exatamente ao perceber que pessoas que se mantenham com fervor espiritual, mesmo diante de uma situação que todo mundo já está desistindo, encorajando outros a se manterem assim. Homens e mulheres de fé, que em intercessão e encorajamento abençoam a igreja e manifestam, portanto, esse dom. Em nossos termos, nós poderíamos dizer, nos nossos dias, que é essa capacidade de crer nas promessas e nas palavras da Escritura. Pessoas que se mostram dispostas a crer no Jonas que foi engolido pelo peixe, ou no peixe que foi engolido pelo Jonas, mas que creem contanto que seja Deus falando na sua palavra. E manifestam, portanto, esse fervor, encorajando outros que às vezes andam desacreditando, esfriando na fé. Uma fé contagiante, nós poderíamos dizer. E os dons de curar? É curioso, o apóstolo Paulo fala de dons de curar. Ele não fala dom de curar. Pode ser que o plural
foi intencionalmente colocado porque manifesta não apenas um dom de cura, mas muitos tipos de dons de cura. No sentido de que, talvez o dom que o Senhor concedeu a Pedro para curar, não foi o mesmo que ele concedeu a Paulo para curar. Talvez o dom que ele havia concedido a um irmão naquela igreja, não é o mesmo que ele concedeu a outro irmão com respeito à cura. Porque doenças são diversas. Há tipos distintos de doenças, e talvez aí nós mais uma vez encontramos essa questão da individualidade no relacionamento entre o Espírito Santo e o crente para a capacitação desses dons espirituais. E assim, nós muitas vezes encontramos, dentro do contexto neotestamentário, questões relacionadas a curas específicas que não estão associadas a outros momentos. Essas capacidades, ou essa capacidade de curar, mediante o poder de Deus, eram grandes sinais nesse tempo. Nos tempos neotestamentários, nós encontramos isso com grande costume. A igreja estava sempre vivendo isso. Talvez o nosso contexto nos mostre uma intensidade bem menor dos tempos neotestamentários de cura. Nós podemos reconhecer isso. A história da igreja mostra isso. Há diversos pastores, documentos, livros escritos que mostram que havia uma manifestação muito maior no período do Novo Testamento do que hoje, ou nos tempos posteriores, a respeito desse momento de cura. Mas nós cremos que Deus continua a curar, irmãos. O mesmo Deus que curou no passado, cura hoje. E talvez, se nós pudéssemos abrir o microfone aqui, muitos de vocês poderiam contar testemunhos. Muitos de vocês poderiam citar exemplos de como Deus interviu de modo muito específico em situações já designadas pelos médicos. Onde os médicos poderiam dizer assim, olha, agora só nos resta esperar em Deus. Até os mais ateus dos médicos diriam isso, porque não restaria mais nada para a medicina. Mas Deus cura. Nós cremos num Deus que cura. Mas essa cura do Senhor, por ser uma manifestação de sua soberana vontade, de modo algum, queridos, pode ser manipulada ou pode ser forçada por nós. É nesse sentido, portanto, que ninguém pode dizer, eu tenho o dom de curar todas as doenças. E mesmo aqueles que dizem isso por aí, não fazem isso de fato. Porque se crescem nisso, o que eles fariam? Iriam aqui no Hospital de Restauração, já saía estendendo as mãos e levantando tudinho de lá. Aí depois eles iam para outros hospitais e assim estaríamos hoje com a taxa de internação hospitalar em Pernambuco zerada. Mas isso não acontece. Por quê? Só acontece mediante a vontade de Deus. A nós nos cabe orar. A nós nos cabe interceder e crer nesse poder de Deus, que faz grandes coisas. E eu já disse isso em outros momentos, às vezes choca por causa do nosso hábito evangeliquez, mas eu falo porque às vezes é bom chocar. Oração não tem poder. Eu sei que vocês ouvem falar sobre isso. Eu creio no poder da oração. Desculpa, querido. Oração não tem poder. Quem tem poder é o Deus que ouve essa oração. Quando nós dizemos que a oração tem poder, nós estamos depositando nas palavras humanas o poder que é de Deus. Antes nós cremos que as nossas palavras, mesmo que sejam de crianças, ainda aprendendo a falar, podem ser ouvidas por um Deus grandioso e tremendo e que manifesta a sua glória em curar de acordo com sua vontade, usando as nossas orações porque Ele quer. E Deus é mais glorificado nisso. É por isso que a gente não precisa se calar porque Deus é soberano. E alguns perguntam, por que orar se Deus é soberano? E eu perguntaria o contrário, por que orar
se ele não for. É exatamente porque cremos num Deus soberano que podemos clamar e Ele cura de acordo com sua vontade. O terceiro dom desse aspecto que eu mencionei é o de operação de milagres. Esse é difícil até mesmo de distinguir do dom de cura, porque afinal de contas cura também é um milagre, ou dons de cura. Mais uma vez Paulo usa plural, operações de milagres. Mais uma vez podemos observar que ele deve estar se referindo a ações distintas do povo, ou através do povo, mediante esses grandes sinais e prodígios sobrenaturais. Na história da igreja nós vimos isso, na história do povo de Deus nós vimos isso. Como o caso do profeta que fez com que um martelo submergisse, ou emergisse, melhor dizendo, emergisse da água. Martelos não fazem isso. Você já jogou um martelo no mar? Eu me lembro, um dia antes do nosso casamento, eu e Drica, nós estávamos na praia e eu deixei que meus óculos caíssem no mar. E lá eles estão até hoje. Casei, míope. Vindo a noiva, eu fazia assim. A noiva é a que não está de barba. Porque eu não estava sem óculos, estava sem óculos. E mal reconhecia. Tem até uma foto curiosa, assinando assim, porque realmente não conseguia enxergar, nem mesmo para assinar o meu nome no casamento. Óculos não conseguem emergir, não conseguem ficar boiando na água. Não dá para fazer isso. Martelos também não. Mas Deus faz isso. Deus pode fazer, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, para um propósito específico, o qual nem mesmo nós conseguimos entender. Deus é um Deus grandioso, Deus é um Deus que dá chuva e para a chuva. Deus é um Deus que faz com que a colheita se manifeste e às vezes manda praga. Mas Ele opera através do seu povo grandes sinais. Mais uma vez, nós temos uma menor intensidade em nossos dias, porque havia um motivo específico dos sinais e prodígios no período neotestamentário, de autorizar, de demonstrar a autoridade dos apóstolos mediante a pregação do Evangelho, que era uma novidade. Mas em nossos dias Deus continua a operar grandes milagres, e Ele pode fazer isso de forma espontânea, segundo sua vontade, e nós não deveríamos nos calar em orar e pedir e clamar. O terceiro tipo de dom espiritual é o mais polêmico. E como o tempo está já bem apertado, eu vou ser bem rápido, aí os irmãos não ficam tão assim curiosos, eu espero. Os revelacionais. Versículo 10. Versículo 10. A outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. 4 dons espirituais relacionados à revelação especificamente. Profecia é talvez, junto com línguas, o dom mais debatido dos últimos 100 anos. Muito difícil realmente encontrar uma unanimidade sobre esse assunto. O dom de profecia foi concedido por Deus desde o Antigo Testamento. Nós temos os profetas do Senhor. Moisés foi um profeta de Deus. E juntamente a ele, muitos outros profetas o Senhor levantou para que trouxesse a sua palavra, para que ensinasse o seu povo, para que exortasse segundo a sua vontade. E Deus fez isso para a sua glória, edificando e exortando e consolando. No Novo Testamento, Deus se fez ainda mais presente por meio das profecias. Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2, que é o cumprimento de Joel, apontam para essa plenitude das profecias, porque enquanto Joel anuncia que nos últimos dias, homens, mulheres, crianças e velhos profetizariam, Pedro
anuncia que no derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é exatamente esse cumprimento em fazer com que toda a carne pudesse receber esse Espírito Santo, e a marca disso foi o profetizar através de línguas. Daí, inclusive, a associação entre o dom de línguas e o dom de profecia. Um sinal dos últimos dias. Um sinal que mostra, inclusive, a manifestação de Deus em alcançar pessoas para além do campo dos judeus. Está, é claro, ligado ao ofício profético, ainda que não necessariamente esteja associado. Havia pessoas que profetizavam, mas não eram oficiais como profetas, e havia pessoas que profetizavam como profetas. Esses profetas eram julgados. O capítulo 14 fala sobre isso, eu vou falar mais para frente, a gente deixa isso para mais detalhes quando chegarmos no texto. E, portanto, nós entendemos que a profecia nada mais é do que a capacidade ou a capacitação de falar de forma espontânea, de anunciar de forma espontânea a revelação de Deus e aplicá-la de forma inspirada e autoritativa. Por que espontânea? Porque ninguém podia saber quando que Deus ia usar um profeta. E ele fazia isso quando queria revelar sua vontade. Mas tendo encerrado o período revelacional, como que nós podemos observar o dom de profecias em nossos dias? Como eu disse, esse dom precisa ser revisto. Não porque ele mudou, mas porque nós somos diferentes dos apóstolos. De modo que hoje a profecia pode estar associada a essa capacidade de aplicar a revelação de Deus escrita em condições e momentos específicos. Por exemplo, talvez um dos grandes profetas do século XX foi um pastor chamado Francis Schaeffer. Schaeffer foi um homem que Deus concedeu uma capacidade de interpretar o mundo e de ser visionário com relação às coisas que aconteceriam, que até hoje, quando nós lemos os seus livros, nós lemos e dizemos, caramba, como ele conseguiu dizer isso? Onde ele faz certas previsões com o que vai acontecer, sem que isso fosse nada revelacional, apenas porque Deus concedeu a ele uma capacidade de interpretar as coisas que estavam acontecendo e também, é claro, de prover uma aplicação da palavra para os corações. Depois você pode procurar a famosa trilogia de Schaeffer, o Deus que se revela, o Deus que intervém e a morte da razão. São 3 livros que são extremamente proféticos. E não tem nada a ver com o pentecostalismo, vocês vão ver lá. O segundo dom é o dom de discernimento de espírito. Como eu disse a vocês, é difícil dizer o que significa isso, mas parece ser o caso que esse discernir espírito tenha a ver com discernir o conteúdo de quem fala, descobrir se aquela pessoa é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Uma capacidade de distinguir falsas profecias, reconhecer revelações e doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Talvez em nossos dias nós poderíamos chamar de o dom da apologética, porque seriam pessoas que têm uma capacidade de perceber doutrinas apóstatas, heresias e, é claro, apresentar contrapontos para a aplicação e edificação da igreja. Essa seria uma possibilidade. E por fim, os 2 últimos dons, eu estou encerrando, irmãos, que são os dons de línguas e interpretação, que são, sem dúvida, os 2 dons que causam maior debate. Amados, de fato, o debate é grande e eu não posso, é claro, descrevê-lo todo a vocês, mas eu posso apresentar aquilo que me parece ser a coisa mais correta ao interpretarmos o termo línguas. Primeiro, pelo uso da expressão grega, glossa, nós devemos compreender que não se trata de línguas estáticas ou línguas de êxtase, ou um mero balbuciar de palavras sem estruturas gramaticais, mas sim idiomas
como aconteceu em Atos capítulo 2. Deus concedendo que homens e mulheres falassem da sua parte idiomas que eram ouvidos por pessoas que estavam ali de vários lugares da região e ouviam na sua própria língua. O próprio termo do segundo dom, que é interpretação, aponta para isso. Você não pode interpretar nada que não tenha uma estrutura lógica. Nós temos aqui, por exemplo, uma irmã que está interpretando o que eu estou falando para vocês numa outra língua, a língua de sinais. Ela faz isso porque ela entende o que eu estou dizendo e ela transpõe os significados e conceitos do que eu estou falando para vocês num outro idioma, numa outra língua, para que possa, assim, ser compreendida pelos aqueles que conhecem aquela língua. Essa interpretação, portanto, está intimamente ligada a uma capacidade lógica e estrutura lógica, de modo que, sim, o dom de línguas é um dom idiomático, é um dom de línguas estrangeiras. Deus concedendo a capacidade de pessoas que desconhecem uma língua falar aquele idioma para trazer novas revelações proféticas. Mas talvez vocês perguntem, mas para que falar em outra língua então? Por que esse uso de outros idiomas? Primeiro, Atos 2, a redenção da Babilônia. Na narrativa de Gênesis a respeito da Babilônia, homens impiedosos resolveram construir para si uma grande torre que mostrasse a sua glória. Deus desceu sobre eles e os confundiu com uma diversidade de idiomas. Em Atos 2, Deus une o seu povo numa diversidade de idiomas. Então, aquilo que transformava os homens em grupos espalhados, agora os torna unidos mediante a vontade do Senhor, em redimir povos de várias línguas para um mesmo Deus. Um segundo aspecto, vamos ver isso no capítulo 14 também, é o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 11 e 12, que fala do juízo de Israel, onde Deus falaria por outros idiomas e assim mesmo eles não creriam. Portanto, o dom de línguas está associado também a juízo para com Israel. É também necessário observar que esse dom, ele tem uma série de cuidados que o apóstolo Paulo faz no capítulo 14, e que, infelizmente, muitos daqueles que dizem falar ou usar desse dom, não o fazem em nossos dias. Não se preocupam com isso. Um dos exemplos é que o dom de línguas deveria ser feito apenas, ou falado, apenas se houvesse quem o interpretasse, não podendo passar de 3 pessoas para falar. E sucessivamente. Capítulo 14, nós vamos ver isso. Agora, queridos, como nós podemos pensar no dom de línguas e interpretação dos nossos dias? É muito difícil. Eu confesso aqui a minha limitação diante disso. E aqui, reconhecendo estar aberto a essa manifestação, porque Deus é soberano e faz como Ele quer, mas muito cauteloso com respeito àqueles que dizem que fazem isso. Primeiro, porque o dom de línguas está associado a novas revelações. Segundo, porque foi um sinal muito específico da descida do Espírito Santo para um período em que isso era importante. Terceiro, porque está ligado a uma redenção dos gentios, que nós já somos frutos disso. Não precisamos aprender essa doutrina. Quarto, porque é um sinal de juízo contra Israel. De modo que, muitas vezes eu olho e penso, será que esse dom ainda está disponível para nós hoje? Como eu disse, eu confesso que não sei. E aqui eu manifesto a minha humilde ignorância. Talvez os irmãos digam assim, pastor, mas aí
Eu conheço casos e mais casos. Tá certo, querido. Eu entendo que você possa ter passado por experiências, ou conheça pessoas que passam por experiências. Mas até onde eu tenha visto, ouvido e estudado, eu nunca vi esse dom ser exercido na igreja, como a Bíblia mostra. Amados, a igreja cessacionista ou de posição cessacionista não é uma igreja fria, mas uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons espirituais, que reconhece o poder de Deus, a soberania de Deus, o propósito de Deus para os dons espirituais e que compreende que todos os crentes devem se servir desses dons para a glória de Deus. Mas também é verdade que nós estamos atrelados e confiados nas Sagradas Escrituras, sabendo que todos os dons espirituais devem servir para a glória de Deus e edificação do povo de Deus por meio da sua palavra. De modo que todos aqueles que apresentem definições, apresentem coisas que destoam da palavra de Deus, devem ser rejeitados imediatamente. Cremos que os dons são para hoje. E aí está a minha conclusão. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim. Peça a Deus que te capacite mais e mais com os dons. Peça a Deus que te mostre quais os dons espirituais que Ele tem te servido para servir ao corpo. Peça a Deus que te conceda o aprimoramento desses dons e poder exercê-lo cada vez melhor. Peça a Deus que possa te usar, seja no ensino da palavra, seja em sinais para a glória de Deus e confirmação da palavra de Deus, ou para a aplicação da revelação da palavra de Deus ao coração dos homens. 3 aspectos de dons espirituais diversos que Deus usa segundo a sua vontade. Vamos orar. Deus, nós te louvamos pelos dons espirituais que o Senhor concede ao teu povo. Nós te louvamos, ó Pai, porque eles são diversos, segundo a tua vontade, mediante o teu Espírito Santo enviado por Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, Senhor, nos faz estar submissos à tua palavra. E apesar de muitas experiências que muitos dizem ter, nós possamos tomar os devidos cuidados com sobrepor as experiências, sobrepor, Senhor, nossas histórias àquilo que o Senhor ensina na tua palavra. Mas pelo contrário, que possamos julgar nossas experiências, julgar a nossa história mediante aquilo que o Senhor nos revelou de modo claro na tua palavra. Abençoa o teu povo nessa noite, que possamos, ó Deus, confiados em ti, ser uma igreja carismática, cheia dos dons espirituais, não confusa como a igreja de Corinto, mas reconhecendo que tudo isso serve para benefício do teu corpo, de Jesus Cristo, para o serviço do teu povo e para a tua glória. Concede, Senhor, mais e mais pessoas capacitadas e dotadas com disponibilidade e disposição para o serviço. Nós te louvamos, ó Deus, pela forma como tu atuas em nós, a glória que o Senhor manifesta em nós. Faz isso, Senhor, confirma em nós, em nome de Jesus Cristo.